Fala galerinha, beleza com vocês? Bem-vindo ao mundo da história, desconhecido por muitos. Sou o professor Gilberto, tá? Quero trazer algumas informações para vocês a respeito do Brasil, República, tá? Mas antes disso, né, como que houve a República? Como que teve o início, né? Antes, como vocês bem sabem, ou quem não sabe, né, vai ficar sabendo, né, que antes era o Brasil Império, Segundo Império, com Dom Pedro II, e devido às políticas desenvolvidas durante o Segundo Império, né, Segundo Reinado, vai gerar um contratempo, vai gerar conflitos políticos interno, né, internamente. E isso vai levar ao fim do Império. Né? Por exemplo, 1850, com o fim do tráfico negreiro, né, as questões da escravidão no Brasil, né, a Guerra do Paraguai, né, tudo isso vai gerar um conflito interno no Império. O Império vai acabar sucumbindo, tá? E aí os militares vão acabar assumindo o poder do Brasil e dando início a uma república, ok? Que a partir daí é conhecido como República Velha, Era Vargas, República Progressista, Regime Militar e Nova República, do qual nós estamos vivendo hoje, tá? Por enquanto não surgiu nenhum golpe ainda, né? Então, estamos aí na expectativa, né? E assiste o vídeo até o final, tá? Senão fala passida. Vamos lá. É um assunto para os meninos dos nonos anos, tanto para os nonos quanto para os terceiros, tá? Do ensino médio, tá? Então, pessoal, a República Velha. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca assume o poder da presidência no Brasil, em 1889, eles, né, instituam, né, uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 1891. E aí, que vai substituir a primeira Constituição, criada lá por Dom Pedro I, lá no ano de 1824, apelidada de Constituição da Mandioca, né? Que quem votava, né, nos candidatos, só as pessoas que tinham um alto poder aquisitivo no quesito de plantações de certa quantidade de hectares de mandioca, de café e etc, etc, tá? Então essa Constituição vai acabar com algumas regalias daquela época, né? Mas vai manter os interesses, né, dos grandes proprietários, né, de café, de cana-de-açúcar e etc, etc, tá? Vai instituir aqui o voto universal, onde para todos os cidadãos, exceto mulheres, analfabetos e militares de baixa patente. Esses camaradas não podem votar, né? Então não são para todos os cidadãos, né? Que na verdade, o que é um cidadão, né? Enfim, né? E o Brasil deixa de ser uma monarquia para ser uma república. E o Brasil passa a ser governado por um presidente e não por um rei, né? Instituindo aí o presidencialismo, tá ok, pessoal? E de 1889 a 1894 é instituída a República das Espadas. O que foi isso, Gilberto? É o seguinte, foi um período, né, onde foi governado pelos militares, por presidentes militares, tá bom? E aí, a partir daí, surge, né, de 1894 a 1930, durante esses 26 anos, a chamada República das Oligarquias, né? E aí subdivide em política do café com leite, política dos governadores e coronelismo. O que é isso, meu camarada? Vamos lá, assiste até o final, vamos ver. Política do café com leite. Primeiro, pessoal, essas oligarquias aqui eram São Paulo e Minas Gerais, que revezavam a presidência do Brasil, de 5 em 5 anos, ou enfim, tá? Não, é minha vez de governar o Brasil, São Paulo. Beleza, passou o período. Não, agora é minha vez de Minas Gerais. E ficava nessa troca, que nem brinca aí, que nem criança, tá? Ficava nessa troca aí. E aí, diante dessa troca aí, as outras regiões, né, surgiu uma desigualdade também. Por exemplo, o Norte e Nordeste são, que é hoje, né, desenvolvido, não são desenvolvidos, né? Por quê? Porque os dois ficaram priorizando as riquezas do Brasil na região Sudeste. Não é à toa que a região Sudeste é a mais rica do país. É justamente por causa disso aqui, tá, gente? A política dos governadores era uma troca. Na época das eleições para governadores, os presidentes, São Paulo e de Minas Gerais, eles apoiavam aqueles candidatos para ser eleito. E isso acontecia. Quando era a vez para presidente, né, eleições para a presidência,
os governadores apoiavam, né, aqueles presidentes. E assim, era um jogo de cinturas, certo? E vinha, para esse jogo de cintura funcionar, entrava aqui, ó, a figura do coronelismo, que era usado o voto de cabresto. Esse coronelismo aqui, ele era um fazendeiro, né? Tinha um título de coronel, né? Porque ele mandava e desmandava, né? Ele tinha, por exemplo, a família dos Caiados e dos Bulhões aqui no estado de Goiás. Eles eram tidos como coronéis, eles mandavam e desmandavam no estado de Goiás. E essa ideia, esse coronelismo aqui no estado de Goiás caiu por terra no ano de 1930, né, com o governo chamado Pedro Ludovico Teixeira, que quebrou essa hierarquia aí, tá? Esse predomínio desse coronelismo aqui no Goiás. E não só no Goiás, mas em todas as partes do país, tá? Esses coronéis, né, chamados, né, que eram os fazendeiros, que tinham um alto poder aquisitivo sobre a sociedade, né, daquela região que eles moravam, se as pessoas não votassem nos candidatos que eles indicavam, as pessoas sofriam certos tipos de violência, né? E a partir daí, meus caros, surge uma crise, né? Tudo que não é favorável para o povo, vocês estão entendendo que surge um problema para que no futuro o povo possa ser beneficiado? Pois é, vai surgir uma crise de tudo isso aqui, né? Que é a crise da República Velha. Que crise que é essa? No ano de 1929 vai surgir a crise mundial, né? que é a crise de 1929, que é um assunto que a gente vai ver depois da Primeira Guerra Mundial, tá? E essa crise vai levar o Brasil, né, a piores situações, né? Onde o Washington Luiz, que é o último presidente, né, de 1930, vai comprar sacas de café para queimar essas sacas de café para ver se o preço aumente no mercado internacional, porque o Brasil era o maior exportador de café mundial da época, tá? Só que isso não deu certo. E aí em 1930 surge, né, as eleições, né, para presidente, e aí o estado de São Paulo lança um candidato, só que era a vez de Minas Gerais eleger seu candidato à presidência. Só que São Paulo, Minas Gerais ficou grilado, né, e com São Paulo, faz uma aliança, né, com o Rio Grande do Sul, né, e surge essa aliança chamada Aliança Liberal, né, e aí Minas Gerais, juntamente com Rio Grande do Sul, lança a candidatura de Getúlio Vargas, né, Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas perde as eleições, né, para Júlio Prestes de São Paulo. Só que aí os mineiros, juntamente com os gaúchos, né, levanta, né, juntamente com os movimentos do tenentismo, né, que é um dos movimentos da Coluna Prestes, que foi um dos movimentos do tenentismo, né, que levaram, né, uma certas apoio, né, para essa aliança liberal, falando que houve fraude nas eleições, né, e os militares assumem o poder, né, e instituem Getúlio Vargas, né, como um presidente provisório do Brasil, né? Então essa estrutura aqui da República Velha, né, das repúblicas das oligarquias, cai por terra, certinho? Então inicia um novo período político no Brasil, que é a Era Vargas, certinho, meus caros? E aí depois da Era Vargas vem na sequência, que são os próximos conteúdos, né, das próximas aulas, tá ok? Valeu, sucesso e até!